Olá, sejam bem-vindos ao Entre Mentes, nosso podcast de saúde mental contra o estigma. Eu sou o Luiz Fujita e eu acho muito propício que o episódio de fevereiro seja esse. Ansiedade infantil, né? Quem tem criança em casa deve estar por agora dando graças a Deus que as aulas estão voltando, porque criança tem uma energia muito maior que nós adultos. Eu, pelo menos, essa é a minha experiência, né? Então, a demanda é muito grande. Eu não tenho filhos, mas eu conheço bem essa demanda porque eu tenho um amigo de 7 anos, com quem eu convivo muito, e ele é altamente energizado e é muito difícil acompanhar, né? Sendo já um adulto. No episódio de hoje, nosso interesse é descobrir se no meio dessa energia, né, que é natural da idade e da personalidade de cada criança, não pode ter também alguma coisinha de ansiedade, né? Então quem nos ajuda nessa missão é a Nayara Moraes Meira, que é psicóloga, psicopedagoga, especialista em análise do comportamento e supervisora clínica no atendimento de crianças e adolescentes. Ela agora está se especializando em neuropsicologia, com formação em reabilitação cognitiva pelo Instituto de Psiquiatria da USP e é coordenadora da Clínica Multidisciplinar Infantil CALME. Muito obrigado pela presença, Nayara. Eu que agradeço, Luiz, é um prazer imenso estar aqui, né? Eu já acompanhava o podcast como ouvinte, então agora participar de fato é um prazer imenso. Muito obrigada. Muito obrigado. Vamos lá então para a nossa conversa. Nayara, para começar, queria falar um pouquinho de ansiedade de forma geral, antes de entrar na parte da ansiedade infantil, que é o tema do nosso episódio, né? Ansiedade é um termo bastante conhecido, né? Sai toda hora notícia de que o Brasil é campeão em ansiedade. Com as redes sociais, a saúde mental começou a ser mais divulgada, então é um termo que é mais ou menos familiar, mas a gente pode ter aquela ideia um pouco equivocada em alguns pontos, então queria que você colocasse todos os ouvintes na mesma página e definisse pra gente, né? Quando a gente está falando de ansiedade, o que é esse termo? Perfeito, Luiz. Eu acho que a gente pode começar falando que a ansiedade ela não é uma vilã, né? Ela existe na nossa vida com uma função, né? Então, o que é a ansiedade? O que é o sentimento de ansiedade? Ela é uma resposta emocional, né? Então, é uma resposta emocional que acontece diante de situações percebidas como ameaçadoras ou desafiadoras. Então, veja, ela já é diferente do medo, porque o medo, para a gente sentir medo, é diante de um objeto, de um estímulo presente, né? Presente perto do indivíduo. Já a ansiedade, ela está muito voltada à preocupação, né? Às situações que a gente percebe, e aí no campo da imaginação, como ameaçadora, desafiadora, que possa colocar a gente de certa forma, em risco. Perfeito. E agora, só mais uma questãozinha antes da gente entrar na conversa de fato, que eu acho importante, né? Quando a gente fala em ansiedade, né, nesses termos que a gente está falando nos adultos, em geral, a gente se interessa mais por falar na ansiedade como transtorno, né? Porque aí é algo que a gente imagina que mereça tratamento, aprender a identificar para ver se a gente deve ir atrás de alguma assistência profissional, né? No caso do que a gente vai conversar aqui, que é a ansiedade infantil, você acha que a gente deveria falar também dessa forma, como uma ansiedade diagnosticada, né, como um transtorno, ou nesse caso, como pode ter uma dificuldade ali para lidar, porque, sei lá, a criança ainda não tem aquela forma de se expressar plena, é mais útil a gente falar da ansiedade, mesmo que não seja assim, no DSM ali, mas como é infantil, vale a gente falar da ansiedade, mesmo que seja aquela, digamos, natural, entre aspas, né? Perfeito, Luiz. Então, eu acho que a gente pode até trazer a função da ansiedade, né? Por que ela existe? Né? Além de ser uma resposta emocional, ela prepara o nosso corpo, né, para justamente possíveis ameaças. Né? E como que é essa preparação? Essa preparação ela se traduz em sintomas físicos, né? De taquicardia, né? Tremor, o coração palpitando, sudorese, né? E aonde que a gente vê se essa ansiedade ela é saudável para o indivíduo ou não, né? Ela está ali passando de um nível saudável em termos de sintomas. O importante para a gente considerar a ansiedade ela é saudável em um certo ponto. Então, por exemplo, para eu realizar esse episódio aqui com você, eu estava ansiosa, né? Então, o que fez eu fazer diante da ansiedade? A ansiedade me ajudou, por exemplo, a estudar mais sobre o tema antes dessa nossa conversa, buscar outros profissionais que já tenham conversado sobre o tema, estratégias que eu realizo aqui com as crianças. Então, resgatar tudo isso, a ansiedade me fez para
fazer esse episódio com você. Aonde que ela passa dos limites e a gente começa a considerar ali um quadro patológico? Quando impacta a funcionalidade da criança e do adolescente. Né? Então, veja, no dia seguinte, né, no outro dia, a criança vai ter o seu primeiro dia de aula. Se é uma ansiedade do tipo, ela abriu a mochila, ela viu os cadernos que a mamãe comprou, ela tá contando quantos lápis de cor ela vai usar, e cola adesivo, e fecha a bolsa, mas, mesmo com esse comportamento, ela consegue ter um sono tranquilo, se alimentar de maneira tranquila, deixar a mochila ali da escola e brincar com seu irmão, e brincar com seus brinquedos, a gente pode considerar que é uma ansiedade saudável e adaptativa, que ela está se preparando para o dia seguinte, que vai ser uma novidade. Como agora, você aqui para o episódio, né? Exatamente. Agora, como seria um quadro de ansiedade que aí a gente pode considerar patológico? Então, diante da situação, né, aula no dia seguinte, a criança ela não consegue dormir, né? Então ela fica inquieta. Ela tem sintomas físicos como dor na barriga, dor de cabeça, queixa de vômito. Algumas crianças têm até episódios de febre, né? Ela não consegue brincar, então ela não consegue exercer a sua funcionalidade, né? A sua ocupação enquanto criança. Então, nesse segundo cenário, a gente pode considerar que a ansiedade ela está tomando ali um nível de intensidade maior do que a normalidade. E existem formas de se manifestar, Nayara, que essas que você falou, embora a gente possa agora estar aprendendo a identificar uma ansiedade, essas parecem ser algo que realmente estão afetando demais uma criança, né? Você fala, nossa, tem alguma coisa errada aí. Existem coisas talvez mais sutis que também podem aparecer. Eu tenho esse meu amigo de 7 anos que eu falei, a gente até brinca, né, com ele, falando, olha, acho que isso você tem uma ansiedade. E eu não sei se mas o que ele faz às vezes ele realmente tem essa energia muito grande, só que quando a gente tá em época de trabalho e ele tá em férias, ele fica meio entediado às vezes, né? Porque teria que ocupar todas as horas do dia e a gente não pode aqui em casa sempre dar aquela atenção, né? E aí já jogou bola, já fez quebra-cabeça, enfim, já fez tudo, né? E aí, isso a gente lê como um sinal da ansiedade particular dele, que ele come, ele vai na geladeira, às vezes dá uma olhada, aí às vezes pega alguma coisa, aí pega uma frutinha, aí depois vai pega uma uva passa. Luiz, quero comer, tô com fome. Luiz, me dá comida. Lu, me dá comida agora. Luiz, me dá uma fruta. Luiz, quero almoçar. Existem essas outras formas que podem ser particulares e não são tão assim, vômito ou dificuldade para dormir, coisas que você falou que até são mais claras pra gente de que é um problema, mas que podem significar algum tipo de ansiedadezinha? Perfeito, Luiz. A gente considera quadros ansiosos pelo que a criança apresenta em comportamento, né? A gente que trabalha na infância e na adolescência, a gente brinca que a linguagem da criança é o comportamento. O adulto consegue elaborar, né? Ele consegue descrever para a gente quais são as preocupações que passam na cabeça dele, quais são os sintomas físicos. A criança ela vai se mostrar para a gente em termos de comportamento, né? Então, alguns comportamentos que a criança pode demonstrar, né? Em ambiente de casa, na escola, em outros ambientes que ela possa frequentar. Primeiramente, é uma preocupação excessiva, né? Então, se preocupar muito com coisas do cotidiano. Então, quando que a mamãe vai voltar? Que horas são? Aonde a gente vai depois? O que a gente vai fazer amanhã? Né? Eu até brinco que é aquela criança que faz muita pergunta. Né? Então, quando, o que? Quando a gente percebe uma criança que faz muita pergunta, a gente pode ter um olhar mais atento se tem um quadro ali de ansiedade. Um outro sintoma também que mostra que é um indicativo, né, de um quadro de ansiedade é a evitação, né? Então a criança ela evita ir a alguns lugares, ela evita ir se expor em algumas situações, né? Justamente por se sentir ansiosa, né, antes da situação e na situação sentir medo e insegurança, né? Então é muito comum, por exemplo, essa evitação no contexto de escola, né? Então a criança não quer ir para a escola, ou até mesmo em atividades sociais, né? Então recreação, um momento ali com os pares. Um outro sintoma também, em termos de comportamento, são medos irreais, né? Então são medos específicos, né? Como um medo de uma iguana, um medo bem específico, um
medo de um lugar fechado específico. Então, eu tenho medo do elevador, né? Eu tenho medo, por exemplo, de andar de ônibus, né? Então, são medos irracionais que aí, novamente, se traduz para nós em termos de comportamento, mas com certeza tem toda uma elaboração ali cognitiva. Um outro ponto também que eu acho que você trouxe, Luiz, é em relação aos comportamentos compulsivos, né? Então, quando a gente percebe que uma criança está em um quadro de ansiedade, a gente observa comportamentos compulsivos, né? Uma compulsão, né? Então, seja em relação ao alimento, então buscar sempre se alimentar. Pode ser traduzido também em rituais, né? Então, a criança arruma o quarto dela, né? 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia. Então, veja, o erro não está em arrumar o quarto, mas está em arrumar o quarto muitas vezes ao dia desnecessariamente. Né? Então, todos esses movimentos de compulsão, nós psicólogos falamos que é um movimento compensatório de um quadro de ansiedade. Né? E acho que é o mais comum sintomas físicos, né? Então, tensão muscular, dor de cabeça, queixa de vômito, falta de apetite ou vontade de comer. Então, esses pontos, em termos comportamentais, né, são comuns em quadros de ansiedade, que pode indicar um quadro de ansiedade de fato, ou a gente precisa ali observar mais outros comportamentos para a gente buscar uma ajuda. Perfeito. Esse meu amigo que eu falei é o meu enteado, né? E ele tem agora que você falou, também já reconheci. Essa de perguntar muito também tem, né? A gente tava viajando agora, e aí, quando ele percebe que aquele passeio tá chegando ao fim, ele fala, agora a gente vai voltar pra casa ou vai ter outro, né? Quando a gente chegar em casa, a gente já vai jantar ou a gente vai poder brincar, sabe? É um pouco já pensando no futuro ali, né? E é uma falsa sensação de controle. Né? Então, o que faz uma ansiedade aumentar? É a sensação de não ter controle sobre as coisas. Né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas também está diretamente ligada à habilidade de resolução de problemas. Né? Se eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que vão esperar de mim. Eu não sei como que eu vou me comportar. Então, eu preciso saber de todo o script ali do dia, da semana, do mês, para que eu me organize mentalmente e eu possa me ajustar aos poucos. Né? Então, está muito ligada à questão de resolução de problemas também. E isso que você falou, Nayara, que você mencionou vários tipos de sintomas, né? Vários tipos de comportamentos, né? Que podem ser uma manifestação de uma ansiedade. E isso se divide em tipos, né? Tem alguma coisa assim? Tipos de ansiedade infantil? Tem. E olha, eu vou até citar a nossa Bíblia aqui, nós psicólogos, a gente tem um manual, que é um livro gigantesco, ele se chama DSM-5, né, que é um manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. Né? Então tem um capítulo ali só de ansiedade. Ele traz pra gente tipos de ansiedade, mas eu vou trazer aqui tipos comuns, né, que a gente percebe e a gente recebe aqui no consultório em relação à infância e à adolescência. Então, nós temos o mutismo seletivo, que ele é pouco falado, né, mas geralmente ele acontece pós situações traumáticas, os quais evocam um nível de ansiedade muito intensa. Né? Então, o que é o mutismo seletivo? É uma incapacidade da pessoa, da criança, no caso, de falar em certas situações sociais. Então, é aquela criança, por exemplo, que em casa ela conversa com o pai, ela conversa com a mãe, com o irmão, ela brinca, só que ao mudar ela de ambiente, então, para ir para a padaria, para ir no parquinho, ela se fecha. Então, é aquela timidez que ultrapassa uma timidez de, eu tô com vergonha, é uma situação nova. De fato, ela deixa de se comunicar em situações específicas. Já em ambientes mais confortáveis, mais previsíveis, e aí, novamente, a previsibilidade, ela consegue se comunicar. Sim. Temos também uma famosa, inclusive, em casos de adulto, né, que é a TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. Ela é considerada um quadro de ansiedade muito vinculada a uma preocupação excessiva, né? Então, é preocupação com a escola, é preocupação com a mamãe, é preocupação com o papai, é preocupação com o trabalho do papai, é preocupação com o brinquedo que eu deixei no quarto. Então, são várias caixinhas abertas na cabeça da criança, que todas essas caixinhas estão abertas, ela não consegue se concentrar no momento presente.
né? E aí é onde a gente percebe o impacto na funcionalidade da criança. Porque, veja, se ela está na escola com todas essas caixinhas de preocupações abertas na cabeça, muito provavelmente ela vai desempenhar ali de maneira não tão boa o seu ambiente escolar. Então, a TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, ela é considerada um quadro de preocupação excessiva, né? E ela controla várias áreas da vida, como eu disse. Então, várias preocupações em diferentes áreas da vida, em conjunto com sintomas físicos. Então, dor, fadiga, uma tensão, vômito, outros quadros aí físicos de ansiedade. E tem também outros quadros, né? Então, por exemplo, o transtorno de ansiedade social, né? O social vem de disposição em relação ao grupo de pessoas. Então, é um medo intenso de situações sociais, os quais a criança pode se sentir envergonhada, que ela pode ser alvo de julgamento dos outros e que, de alguma forma, a exposição social dela possa ser julgada a partir do desempenho. Então, é muito comum, por exemplo, crianças que vão se apresentar numa escola, né, que não vai, porque vai achar que não vai conseguir, ou que as pessoas vão dar risada da forma que ela se apresenta. E é apenas em situações sociais que precisa dessa exposição para outras crianças. Temos também o transtorno do pânico, né? Esse é o que eu falo. Mesmo em crianças. Mesmo em crianças, exatamente. Transtorno do pânico, eu costumo falar que todo transtorno do pânico tem uma crise de ansiedade, mas nem toda crise de ansiedade tem um episódio de transtorno do pânico. O que isso quer dizer? O transtorno do pânico, ele é um episódio muito, muito intenso. É um medo, assim, muito intenso e desconfortável que acontece de maneira inesperada. Então, a criança está seguindo a rotina dela ali normal, ela sabe o que ela está fazendo, o que ela vai fazer depois. Então, tem uma organização de rotina, uma previsibilidade, só que ela tem um medo intenso. E, novamente, como que esse medo é traduzido? Com sintomas físicos de palpitação, falta de ar, né, choro, crise de vômitos. Mas o que esse transtorno do pânico se diferencia dos outros quadros, né, de DSM? Ele é de repente, ele é inesperado. Então, a criança tá ali numa rotina normal, tá tudo bem, nada aconteceu e ela tem esse episódio. Então, é um episódio tão intenso que é um acúmulo de crises de ansiedade que gera esse episódio aí de transtorno do pânico. E aí nós entramos nas fobias específicas, né? E aí tratando-se de desenvolvimento infantil, dependendo da faixa etária, então ali primeira infância, segunda infância, é comum criança ter medos específicos, então medo de monstros, medo de vampiro, medo de barata, né? É comum. O que a gente diferencia se é um quadro patológico ou não? Ao passar da idade, né? Então a criança vai crescendo, vai evoluindo, a tendência é que esse medo vá embora, justamente porque vai desenvolvendo também a capacidade dela de elaborar essa imaginação, né? Diferenciar, isso é apenas um desenho, isso não existe. Também vai desenvolver a capacidade dela de enfrentar, né, esses medos, de propor resoluções, né? Mas um quadro de fobia específica está muito relacionado a um medo irracional, né? Então, é desproporcional, né? Então, por exemplo, há um tempo atrás eu atendi uma criança que ela tinha medo de barata gigante do tamanho dela, então um medo irracional, porque não existe de fato uma barata do tamanho dela. E o último, Luiz, que eu acho que é o mais famoso quando a gente está falando na infância e na adolescência, que é o transtorno de ansiedade de separação, né? Então a gente falou bastante da questão escolar e no ambiente escolar isso acontece muito, muito, muito. Então o que é isso? O transtorno de ansiedade de separação é um medo excessivo, novamente, medo, preocupação, né, com a separação de figuras de apego, né? Então, é a criança não conseguir suportar, tolerar que a mãe vai deixá-la na escola, que o pai vai trabalhar e vai deixá-la em casa, né? E veja, sintomas, né, de um transtorno de ansiedade de separação, né, crianças que não tratam transtorno de ansiedade de separação apresentam sintomas na vida adulta, né, o que a gente conhece hoje em dia por dependência emocional,
né? Aquela pessoa que ela não tolera, por exemplo, ficar 3 horas sem falar com o marido, com a esposa. Então, quando a gente vai investigar, muito provavelmente ela tinha um quadro aí de transtorno de ansiedade de separação na infância ou na adolescência que não foi tratado. Essa ansiedade de separação, a gente conhece, né? Aquela imagem das crianças que estão entrando na escola. Hoje em dia, acho que até tem uns períodos ali de meio que adaptação, que, sei lá, os pais deixam um pouquinho de tempo ou ficam junto. Enfim, tem ali alguma metodologia para dar uma amenizada nisso. Mas quando existe essa ansiedade de separação, essa fase passa, digamos, de adaptação, a criança fica funcional, digamos, faz a escola, mas a ansiedade de separação ainda existe. Existe. Se é um quadro de ansiedade, né, normal, né, então a criança se sente ansiosa, ela sente que ela não é capaz de dar conta de uma hora na escola com uma professora nova, com alunos novos, né, então por isso que é pensado essa adaptação escolar. Geralmente, com escolas que abraçam crianças, né, que tem crianças com uma idade ali de 4, 5 aninhos, a criança fica até num período mais curto inicialmente, que é para ela ir fazendo esse ajustamento ambiental, as mães ficam em outra sala, caso a criança precise, né, ter essa confiança de saber que a mãe está numa sala ao lado, né, mas como que a gente diferencia? Justamente se essa fase passa ou não. Então, poxa, as aulas começaram em janeiro, em fevereiro, é setembro e a criança ainda não se adaptou. Ela ainda chora, apresenta sintomas físicos de ansiedade quando a mãe se despede dela da escola, quando o pai a deixa na escola, quando a babá deixa ela na escola, o tio, a tia, estão sempre figuras de apego, figuras ali que sinalizam para ela uma segurança. Sim. Mas é possível que ela passe esse período que você falou, né? E ela tenha ainda ansiedade de separação, mas não fique tão claro como assim, chorar, mas ela ainda tenha? É possível? Tem casos mais sutis? Com certeza, que aí a gente vai perceber aonde? No desempenho escolar, né? Então, uma criança que ela até fica na escola, mas a cabecinha dela tá lá em casa. A cabecinha dela tá pensando se o papai já chegou do trabalho, né? Então, geralmente, os professores, né, que percebem essas sutilezas. Porque, novamente, criancinha pequenininha, os sintomas são mais evidentes, né? Quanto mais a criança cresce, fica um pouco mais sutil. E aí vem pra gente através da linguagem, que são essas perguntas, né? Ou, por exemplo, cadê a mamãe? E também são sintomas que a gente fala de pensamentos acelerados. A criança não consegue aproveitar aqui o momento da atividade na escola, o que o professor está propondo, porque está pensando aonde que está a figura ali de afeto. Nayara, você é uma pessoa muito jovem, né? Aí eu não sei se você chegou, assim, na vida profissional, a pegar uma sociedade que não tinha telas, que não tinha internet, esse tipo de coisa. Mas eu queria saber, assim, esse modo de vida contemporâneo nosso, com isso, né? Com internet, com vida muito rápida, tela de celular, tela de desenho, etc. Ou mesmo as coisas que a gente ouve falar hoje em dia, as pessoas são menos tolerantes a frustrações, etc. Esse quadro, né? Esse cenário da sociedade atual todo agrava de alguma forma a possibilidade, né, de ter uma ansiedade na infância? Com toda certeza, Luiz. Eu até comemorei aí essa novidade de que a partir deste ano está proibido o uso de celular, né, de eletrônicos aí dentro do ambiente escolar. Então, eu, enquanto profissional, eu acho uma medida saudável, né, para o desenvolvimento infantil como um todo, para as famílias, para a nossa sociedade aí. Mas sim, com certeza, eu acompanhei essa chegada da internet, né? Na minha época era internet de escada, não tinha tanto acesso quanto hoje em dia. Mas, de fato, a internet e outros elementos auxiliam no agravamento de quadros de ansiedade. Então, por exemplo, o uso de telas, né? Crianças de 5, 6 anos já com celulares, né? Já com fácil acesso ali ao mundo virtual. Por que eu falo mundo virtual? Porque, dependendo da idade da criança que tem acesso a esse mundo virtual, ela não sabe diferenciar o que é o virtual e o que é a realidade, né? Pensando que ela está em desenvolvimento ainda. Então, poxa, por que no joguinho aqui eu consigo pegar um carro na rua e sair, na realidade não? Uhum. Né? Por que eu consigo aqui
ter várias coisinhas legais, instantâneas, porque é só arrastar para cima para ter várias novidades e dar risada, e a vida real é tão chata, é tão monótona, né? Então, essa discrepância entre uma vida rápida, tecnológica, e uma vida devagar, onde as coisas precisam da escolha dos outros, que é a vida real, com certeza agrava um quadro de ansiedade, porque a criança fica preocupada, né? Então, poxa, aqui no mundo virtual acontece muito rápido, mas na vida real não. Eu preciso esperar a resposta do meu pai, eu preciso esperar o resultado de uma prova. E aí, esse intervalo entre esperar a resposta de uma prova dá brechas para pensamentos, preocupações, que aí é onde vem os sintomas de ansiedade. Além do uso, né, de internet, de celular, enfim, eu acho que um ponto muito importante, Luiz, é a questão da pressão social, né? Uma exposição constante a padrões de beleza irreais. E aí a gente traz aqui os nossos adolescentes, cada vez mais novos, eles estão buscando ali um estilo de vida adulto, né? Então, é raro a gente ver um adolescente sendo adolescente, né? Se descobrindo ali, tendo seus conflitos. Muitos adolescentes estão se espelhando em adultos que têm essa figura mais de adolescente, de beleza, de modo de vida, e isso agrava também, ou pode levar a um quadro de ansiedade, justamente por um viés de aceitação. Então, eu preciso ser aceito, então eu preciso ser igual a esse personagem, essa figura que eu sigo. E aí, essa luta constante, né, principalmente na faixa etária aí da adolescência. E também, né, eu acho que até uma consequência disso, desse uso, né, dessa pressão social, as distorções cognitivas, né? Então, poxa vida, por que ele tem uma vida desse jeito e eu não? Ou por que aquele quadradinho que a pessoa, que o influencer mostra, por que minha vida não é assim? E aí começa toda uma indignação que pode se resultar em um quadro aí de ansiedade, com certeza. Agora, Nayara, entrando no bloco final já da nossa entrevista, que é o que todo mundo espera, eu acho, né? Bom, pais e mães ouvindo, né? A gente sempre imagina que esses são os ouvintes que a gente quer atingir com esse episódio. E aí, ok, né? Aprendi um pouco mais a identificar, se é o caso, se existem manifestações ali do meu filho que podem significar, né? Uma ansiedade. Você tem algumas dicas, né? O que é possível fazer? Você tem um que me chamou a atenção que você falou, esse mecanismo, né? Que explica muito, que eu preciso saber o que vai acontecer para eu planejar e saber me portar, né? Isso gera aquela ansiedade. Como eu falei, né, o meu enteado tem, né, bastante isso. E aí a gente fica nessa dúvida, né, o que a gente faz nesse caso? A gente sempre cede e passa o cronograma mesmo para aplacar aquela ansiedade? Talvez não, né, uso aquilo de alguma outra forma para justamente até meio que começar a trabalhar aquela ansiedade, né? Enfim, sendo criança a gente não sabe muito bem o que é adequado ou não já para aquela idade dizer, né? O que você pode fazer para ajudar esses pais e mães? E padrastros, madrastas, né? Como eu. Luiz, eu acho que é uma dica ouro. Criança não funciona como adulto, né? Então, nós adultos, a nossa capacidade de elaboração, de diferenciar se é apenas um pensamento ali que a gente está tendo, uma pouca validade na realidade, ou de fato é um pensamento que tem muita... Essa capacidade, esse jogo cognitivo, adultos conseguem, crianças não. Então, crianças, elas vão precisar de recursos tangíveis, recursos visuais, previsibilidade. Então, o primeiro ponto, assim, é esse mantra para famílias, para pais, cuidadores, que a criança funciona de uma maneira totalmente diferente. Ela está em desenvolvimento, né? Outra dica, né? A escuta ativa, né? Então, escutem e observem a criança. Escutar porque a gente falou, né, dessas perguntas constantes, mas também observam, é uma criança que rói muito as unhas, é uma criança que está chegando perto do final de semana, ela começa com desconforto na barriga. Então, observem sinais, né? E realizem escuta ativa, né? Pergunta o que está preocupando, o que está na cabecinha, o que está deixando com medo, né? O desenho ali, nós psicólogos infantis, a gente utiliza muito, mas é um mediador muito bom para compreensão e para a criança se fazer escutada, né?
Outro ponto é um ambiente seguro e previsível, rotina, uma organização, né? Quando a gente não sabe, por exemplo, o que eu vou fazer no dia, o que eu vou almoçar, que horas que eu tenho um compromisso, a gente fica bagunçado e o nosso corpo fica agitado, né? Então, o melhor antídoto para um quadro de ansiedade é a rotina, seja ela visual, e aí tem quadrinhos na lousa, em geladeira, que eu adoro, né? Justamente para dar essa previsibilidade mais tangível para a criança. Um outro ponto também é evitar uma sobrecarga, né? Então, o que nós vemos hoje, além desse mundo de tecnologia? Crianças com agenda de executivo. Então, acorda às 5 horas da manhã, 6 horas tem isso, 7 horas tem isso, vai para a escola, aí chega, tem natação, aí tem judô, vai dormir 10 horas da noite. Aonde essa criança tem espaço para ser criança? Para curtir o ócio, para sentir o ócio. Às vezes, os pais até adotam essa agenda muito cheia para aliviar a ansiedade, mas na verdade está causando mais, porque na ausência dessas tarefas, a criança não sabe lidar com o ócio. Então, criança precisa ser criança. Claro, ter compromissos que ajudam no desenvolvimento, mas também ter momentos ali de intervalo para ela aproveitar e fazer uso da sua criatividade. Eu acho que a última dica, né, e aí para nós adultos também serve, que é um bom sono, alimentação e exercícios, práticas de atividade física, que a gente sabe que a ansiedade está muito ligada a sintomas físicos, né, que precisa ser olhado também no aspecto fisiológico, né, a gente preparar o nosso corpo com alimentação, sono e práticas de atividade física para melhor organização aí do nosso sistema. Nayara, é adequado conversar com a criança, inclusive falando e colocando na mesa a ansiedade em si, explicando isso que você está falando? Eu digo isso porque esse meu enteado, os pais, né, sempre consideram a criança deles muito inteligente e tal, mas eu realmente acho ele bastante esperto e me parece que é adequado falar assim mesmo, sabe? Então, às vezes, quando ele vem com essa coisa que eu falo, assim, de percebi que tem aquele intervalo que ele tá meio sem saber o que fazer, vou abrir a geladeira, né? E aí a gente fala, né? A gente fala, olha, será que essa fome aí, será que não é a sua ansiedade? Não, né? Ou é fome mesmo? A ansiedade é dita claramente, faz parte da conversa, né? Isso é adequado? Ou você acha que não, ainda não é o caso por ser criança, né? Com certeza, Luiz. Eu até brinco que educação emocional tem que ser ensinada desde quando o bebê nasce, né? Então o bebê começa a chorar, você fala, você está chorando, você está com raiva. Claro, ele não vai compreender, mas ao passo que você já vai adotando essa conduta com a criança, ela já vai internalizando que determinados conjuntos de sintomas é aquela emoção, né? É aquele sentimento. Então, com certeza, é uma boa estratégia dar nome aos bois, né? Então, nós, aqui da psicologia, a gente foi presenteado com um filme Divertidamente, né? Sim. Que traz pra gente de maneira tão lúdica e tão divertida coisas complexas, né? Então, aproveitem o filme, né? Brinque com os personagens. Inclusive, eu tenho uma cena favorita, que é quando a alegria tá tentando botar ordem ali e a ansiedade vai tentar ali dar o jeitinho dela. E aí ela fala assim, ansiedade, dá um tempinho, vai ali tomar um chá, senta aqui na poltrona, relaxa, não é o seu momento agora. Então, veja, não é o momento da ansiedade naquele momento. Ela não vai ser funcional e útil. Ela vai ter a sua funcionalidade em outros momentos, mas naquele não. Né? Então, é um excelente recurso para ensinar para as crianças, olha, eu acho que o que você está sentindo aí é a ansiedade indo lá no painel de controle e tentar controlar tudo. E aí, aos poucos, trazendo essa maneira mais lúdica, essa psicoeducação sobre sentimentos, estados de humor. Acho, assim, o Divertidamente um presente para todo mundo que cuida dessa parte de desenvolvimento infantil. Sim, nossa, é muito bom, né? Foi muito sucesso e é merecido, porque é muito legal, né? É perfeito. E, Nayara, para finalizar a nossa conversa, né? Eu sempre peço para tentar, assim, responder da forma que for possível, porque terapia é um processo tão longo, não necessariamente, mas geralmente ele é muito complexo, envolve tempo, envolve 1000 particularidades do paciente, envolve a técnica, a abordagem que cada profissional usa, mas tem como você falar um pouquinho sobre
como é uma terapia para ansiedade em criança, né? Eu tô vendo aqui, quem estiver vendo pelo YouTube vai ver que eu tô vendo tem um Senhor Batata ali, tem bonecos, né, e tal, então talvez tenha uma coisa um pouco diferente da terapia para adultos. Mas quando uma criança é encaminhada para um tratamento profissional, né, por conta de ansiedade, como que é, né? O que se faz? Luiz, o que a gente fala, a psicologia é a mesma, né? O estudo do comportamento humano é o mesmo. O que a gente vai fazer é traduzir a partir da compreensão daquele indivíduo, né? Então, em quadros de ansiedade, a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, ela é um padrão ouro no tratamento de ansiedade infantil e na adolescência, né? E por que ela é um padrão ouro e como que ela se traduz no ambiente clínico? Ela visa 3 principais alvos em casos, né, em quadros de ansiedade. Primeiro, ela vai intervir em aspectos cognitivos, ou seja, mediar ali com a criança, né, coletar ali com a criança, e esse coletar não é por discurso, né, como é numa psicoterapia de adultos, mas é através de uma brincadeira, de um desenho, de uma criação, de um projetinho, né? Então a gente vai educando essa criança que dentro da nossa cabeça passam vários cenários, né? E então a TCC, né, a terapia cognitiva comportamental, agindo nesse campo cognitivo, o que ela vai intervir? Na identificação de pensamentos disfuncionais, ou seja, o que faz com que a criança sinta sintomas de ansiedade? É por imaginar uma situação irreal que tem a chance, olha que nem vai acontecer, mas que tem a chance de acontecer, né? Então ela imagina que no dia seguinte, no primeiro dia de aula, a professora vai ser muito brava e vai bater com a régua na mesa dela. Então veja, essa imaginação dela no âmbito cognitivo faz com que ela tenha sintomas de ansiedade. E aí, como que a gente trabalha, né? De maneira lúdica, de maneira divertida, né? Eu gosto de registrar esses pensamentos, né? Essas coisinhas que passam na cabeça, por desenhos. Uma maneira lúdica de fazer com que a criança descarte esses pensamentos que tem pouquíssima chance de acontecer, é amassando o desenho e jogando no lixo. Olha que simples. Então a criança desenha o que está passando na cabeça dela, a barata gigante lá que eu falei, ela rasga a barata gigante, ela faz óculos divertidos, ela faz patins nas patinhas da barata, rasga e joga no lixo. Então ela dá um novo significado para aquele pensamento que estava causando ansiedade. Um outro braço, né, quando a gente está falando de uma intervenção, TCC, são os aspectos fisiológicos. Né? Então, técnica de respiração, que aí tem uma técnica famosa, que a gente faz um barcozinho, coloca na barriguinha da criança, com ela deitada, e ensina ela a colocar o barquinho para cima e o barquinho para baixo, a partir de uma respiração ali diafragmática. Técnicas de relaxamento, aí a gente entra com mindfulness, hábitos saudáveis de sono, então explicar por que a gente precisa dormir, o que acontece com o nosso cérebro quando a gente dorme, alimentação e exercício. Tudo de maneira lúdica, né, com recursos ali que estão de acordo com o desenvolvimento da criança. E um outro braço da TCC, então falamos dos aspectos cognitivos, dos aspectos fisiológicos, é o aspecto comportamental. O que é isso? Então, a gente cuidou do cognitivo, dos pensamentos, e cuidamos aqui do fisiológico. O que a gente vai fazer? A gente vai propor uma exposição, né? Então, uma criança vai ser exposta a situações que antes geravam sintomas ansiosos, mas de uma maneira gradual, né? Então, aos poucos, desenvolvendo também nela uma capacidade de resolução de problemas. Então, veja, se a professora for chata mesmo, se ela falar em tom de voz alta, vamos pensar em 3 soluções que a gente pode fazer? Você pode procurar a diretora, você pode falar com um amiguinho, ou você pode procurar uma outra tia da escola. Só de pensar nessa possibilidade, a criança já, Existe uma saída. Existe uma saída, exatamente. Ela não fica se apegando àquele único pensamento e vai tomando uma força. Ela consegue ali dar uma resolvida nesse problema, se vier a acontecer, né? Então, outra técnica também, dentro do braço comportamental na TCC, é o enfrentamento,
né? Então, trabalhar a autoestima dessa criança, a autoeficácia, de que ela é capaz, né? Então, tem atividades, eu gosto muito de fazer uma, que é uma escadinha do tanto de coisas que a criança vai conquistando. Então, eu construo junto com ela. Olha, você aprendeu a andar, você aprendeu a colocar sua camiseta, você aprendeu a escovar o dente. Então, cada conquista é um degrauzinho. E aí vai motivando ela a subir cada vez mais nesse degrau. E por que é divertido? Porque é lúdico e é visual, né? Ela vê, aí a gente coloca uma fotinha dela subindo. Então, isso impacta na autoestima, na autoeficácia dela, na imagem que ela tem de si mesma, para ali se sentir capaz de enfrentar situações ali que antes geravam ansiedade. Perfeito. Aí, Nayara, me surgiu agora uma pergunta, aí ela é uma pergunta até para uma utilidade pessoal. Como eu falei, né, a gente tem um caso aqui, né, do meu enteado, vive com a gente aqui, e aquilo, né, ele tem uma ansiedade que é essa de não ter o que fazer, né, e em períodos de férias isso é uma coisa que pesa muito, e imagino que seja o caso para muitos pais e mães também, porque você precisa, em, sei lá, 18 horas do dia, arrumar o que fazer, né? E a gente tem esse cuidado hoje em dia já, né, de ter um esclarecimento de que não dá pra deixar na tela, que é um grande aliado, né? Realmente você conseguiria deixar o dia inteiro lá e aí você se livra desse problema. Como a gente não quer, então também a outra alternativa é ficar tendo 1000 atividades, né? E para isso, né? Como que quem tem uma criança com esse tipo de ansiedade, do entediar-se, que é possível fazer, né? Sendo que a gente também não tem tempo para ficar sendo um cuidador de 100% do tempo, né? Com certeza. Luiz, nós, enquanto especialista, né, no desenvolvimento infantil, o que a gente vai traduzir essa sua fala? Qual inabilidade essa criança tem? Então, muito provavelmente, é uma criança que ela não sabe brincar sozinha. É uma criança que tem uma criatividade ali um pouco limitada, né? Ela não consegue expandir possibilidades dentro do contexto que ela tem, né? Então, como que isso é construído? Desde uma organização de rotina, então a criança, na vida normal dela, né, voltando às aulas, com o pai e mãe trabalhando, irmãos na escola, ela ter um momento de ócio. Porque é esse momentinho, seja 2 horas no dia, 3 horas no dia, que a gente vai ensinando aos poucos para essa criança possíveis brincadeiras, projetos, né, que possam ser criados e que possam servir de modelo para quando ela tiver um ócio maior, que é, por exemplo, as férias, né? Então, por exemplo, eu tenho algumas pacientes que adotaram agora o hobby de fazer pulseira. Então, fazem pulseira e dividem ali, outros que fazem gibi, né? Então, veja, é uma elaboração do ócio, né? Então, acredito que em férias é importante ter uma rotina, mas é importante também ensinar para essa criança que o ócio não é ruim, ele é uma oportunidade para você criar. Então, abre o baú de brinquedo da sua criança, ajude ela a criar coisas, né? Ajude ela, por exemplo, criar uma maquete, né? Fazer coisas ali que ela possa se sentir engajada e feliz pela própria feitura dessas tarefas, que ela ocupe com qualidade esse tempo, né? E que não vire um inimigo do ócio. Sim, compartilhando, né, com outros pais ou cuidadores, né? Aqui funciona muito pra gente isso. A gente tem muita sorte que ele gosta de ler, né? Muito. Então, bastante tempo ele fica lendo. Mas resgatar coisas que, às vezes, ele, durante um tempo, ficou entretido, aí depois aquilo nunca mais foi feito. No caso aqui, eu lembro muito do Lego, que pra mim era uma coisa que eu ficava muito tempo quando eu era criança. Aí eu lembro que ele não ligou muito durante um período, assim. Ficou um pouco, mas logo se desinteressou. Aí, tempos depois, estava nessa, né? Tipo, putz, temos que arrumar o que fazer aqui, porque entrou esse período de férias. Vamos puxar o Lego de volta? E aí, acontece, assim, fica horas ali, uma coisa que em um momento não funcionou muito, agora tá funcionando, né? Então, acho que vale a pena também tentar de novo coisas, né? Pode funcionar. Com certeza. Brinquedos que na nossa época eram maravilhosos. Peão, né? Desenhar amarelinha na rua, né? Coisas que resgatam a nossa infância, então engaja os pais a relembrar a infância. Eu sempre gosto de pais que têm esse engajamento com as crianças, porque até é bom para eles, né? É terapêutico para eles e que promove ali o bem-estar da própria criança, né? Expande a criatividade dela.
Nayara, eu sempre deixo um último momento aqui para o profissional falar o que quiser, né? A gente tenta cobrir o máximo que seja útil para os ouvintes, mas sempre tem o profissional que sabe alguma coisa que pode não ter tido oportunidade de falar, ou reforçar alguma dica que já foi dita que você acha que vale a pena, né? Enfim, é um momento para deixar uma mensagem final. Perfeito, Luiz. Eu acho que é uma mensagem que eu posso deixar para famílias, ouvintes aqui do Entre Mentes, é que nós precisamos olhar para a infância com um olhar genuíno e cuidadoso, né? Nós já fomos crianças, nós sabemos o quão difícil é compreender as coisas, é sentir as coisas. Na infância e na adolescência é tudo muito urgente, muito grave, né? Então, se a gente não tiver essa corregulação de um adulto, né, que ajude a gente a dar nome para as coisas, a direcionar as nossas angústias, se a gente tem essa figura tão importante, com certeza a nossa vida adulta, a nossa juventude será melhor saudável, melhor gerenciada, e a gente se torna cada vez mais funcional e cada vez feliz na forma que a gente é, na forma que a gente lida com os nossos próprios monstros. Uhum. Ótimo. E Nayara, você tem um Instagram, né, em que você compartilha informações, pode deixar o seu @, talvez o seu contato, se você quiser, né, para quem quiser talvez falar com você depois do programa, né? Com certeza. O meu Instagram é o @psico_para_crianca. E é crianca sem o C cedilha mesmo, porque o Instagram ele não deixa. E a clínica onde a gente atende fica aqui na Zona Sul de São Paulo. É o @calme, com Y, então CALMY, @calme clínica. Então acompanha a gente lá pelas redes, que é maravilhoso fazer parte desse mundo. Perfeito. Nayara, mais uma vez, muito obrigado pela presença e por todas as informações que você deu. Eu que agradeço, Luiz, foi maravilhoso e espero que tenha ajudado muitas pessoas aí a compreender esse monstrinho que não é um monstrinho da ansiedade infantil. O A Parte hoje é da poeta e escritora Adélia Prado, no Roda Viva. Eu acho que uma das coisas mais importantes na vida de uma pessoa é encarar o sofrimento. Por isso que eu tenho muito medo de livro de autoajuda, porque ela quer desviar você daquilo que é importantíssimo, de encarar a primeira coisa você mesmo. Você tem que dizer um sim para aquela situação, para aquela dor, né? Fugir de dor é uma coisa é uma perda de tempo. Você encontra ela lá na esquina outra vez, né? E é possível a gente sofrer em paz, sabe? A coisa está pegando fogo, mas você está em paz. Isso é possível. Obrigado, pessoal, por terem ouvido mais esse episódio. Acho que o que fica de muito importante aí da nossa conversa é que as crianças têm uma outra forma, né, de se expressar e de comunicar coisas. E cabe a nós ir aprendendo a ler isso e encaminhar da melhor forma. Obrigado, pessoal. Continuem mandando sugestão de pauta, principalmente ali, né, na nossa mensagem pelo Instagram, que a gente gosta muito de ouvir o que vocês querem saber, para ir atrás dos entrevistados e fazer o programa para vocês. Obrigadão, gente. Até o próximo. O Entre Mentes é uma produção da Baioc Conteúdo. Tem roteiro e apresentação minhas, Luiz Fujita, edição da Amanda Hatzira, coordenação geral da Tainã Damião e trilha sonora do Paulo Garfunkel, nosso querido Magrão. Quem cuida das redes sociais é a Tainá Medeiros. Siga a gente no seu tocador de podcast favorito e dê sua avaliação, que as estrelinhas são muito importantes para nós. Se inscreva no canal no YouTube, que os episódios também vão para lá em vídeo. Siga também no Instagram, @EntreMentesPodcast, e conversa com a gente por lá, pelos comentários ou por mensagem. Um grande abraço e até o próximo episódio.